você ainda não me segue no Instagram, então você está perdendo muito conteúdo ótimo de matemática, como, por exemplo, o roteiro que a gente vai usar hoje para analisar o crescimento de funções, em especial o da função 3 menos x por x elevado a 2/3, certo? Meu arroba está aqui na descrição do vídeo, então não deixe de me seguir. Para começar e analisar o crescimento dessa função aqui, nós vamos seguir esses 4 passos. O primeiro é determinar o domínio da nossa função. Nesse caso, o domínio da função 3 menos x por x elevado a 2/3 é todo o conjunto dos números reais, e nós vamos desenhar ele aqui. Vou colocar aqui o conjunto dos números reais. Certo? Se caso o domínio não fosse todos os reais, a gente desenha a reta real e apaga, por exemplo, os pontos que não estão no domínio, certo? O segundo passo é encontrar os pontos críticos da minha função. Só para lembrar, os pontos críticos são os pontos ou onde a função tem derivada zero ou onde a derivada da função não está definida. Nesse nosso caso, calculando a derivada da função f de x aqui, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Você pode calcular a derivada de várias maneiras, ou distribuir e calcular a derivada de cada pedaço, ou usar a regra do produto para calcular a derivada dessa função do jeito que ela está. De qualquer maneira, fazendo o cálculo da derivada e simplificando, você vai chegar nessa expressão, 6 menos 5x por 3x elevado a 1/3. Os pontos críticos, então, são onde a derivada dá zero, nesse caso a derivada dá zero onde o numerador dá zero, que é no 6/5, e onde a função não tem derivada. A gente vê que essa função f' aqui não está definida para x igual a zero. Como x igual a zero é um ponto do domínio da função, então um ponto do domínio onde a derivada não está definida é também um que a gente chama de ponto crítico. Então nós temos esses dois pontos críticos, o 6/5, onde a derivada dá zero, e o zero, que é onde a derivada não existe. E a gente vem aqui na nossa reta real e seleciona esses dois pontos. Vou colocar aqui 0 e 6/5, marco eles aqui. Então, só lembrando, então aqui é o 0 e aqui é o 6/5. E uma vez que eu concluo o passo 2, acho os pontos críticos e marco eles na reta real, eu vou ter alguns intervalos, nesse caso 3 intervalos. Esse primeiro, de menos infinito até zero, esse segundo, do 0 até o 6/5, e o terceiro, que é de 6/5 até mais infinito. E aí, o passo 3 é analisar o sinal da derivada em cada um desses 3 intervalos. Uma dica que a gente pode usar é, ou a gente analisa o sinal da derivada do jeito que ela está aqui, ou a gente lembra, se a derivada for contínua, a gente, para analisar o sinal em cada um desses intervalos, basta testar o valor da derivada em um único ponto. Porque se a minha função for contínua nesse intervalo aqui, por exemplo, a derivada dela for contínua aqui, a gente sabe que ela não pode trocar de sinal, porque se ela trocasse de sinal, do teorema do anulamento, que a gente já viu em alguns vídeos para trás, a função teria que ter mais um zero aqui, o que não acontece, porque a gente já selecionou todos os pontos, ou onde a função dá zero, ou onde a função não tem derivada. Então, por exemplo, para cá, eu vou testar no menos 1. No menos 1, eu fico com 6 menos 5 vezes menos 1, então fica 6 mais 5, então dá 11. E aí, raiz cúbica de menos 1 é menos 1, então a função tem sinal negativo. Então, aqui embaixo, a gente vai colocar o sinal da derivada, que a gente viu que nesse pedaço aqui é negativo, porque eu testei no menos 1, por exemplo. Aqui de 0 a 6/5, o 1 está aqui no meio, quando eu coloco em 1, dá 6 menos 5, 1, sobre 3. Então, dá 1/3 que é positivo, então aqui é positivo. E aqui, o 2 está aqui, se a gente colocar no 2, vai ficar 6 menos 10, que é menos 4, e embaixo vai ser 3 por raiz cúbica de 2, que é um número positivo. Então, aqui o sinal é negativo. Então, a gente pode analisar o sinal da derivada nesses intervalos apenas testando um ponto de cada um desses intervalos, desde que a gente saiba que a função derivada é contínua. Se ela não for, aí eu tenho que analisar o sinal na mão, né? Colocar aqui e achar o sinal da função em todos os pontos, certo? E aí, qual que é o último passo para analisar o crescimento? É usar o teste da derivada primeira,
que está lá no meu Instagram, e a gente conclui o crescimento e decrescimento. Qual que era o teste da derivada primeira mesmo? Função derivada com sinal positivo, a função era estritamente crescente, e a derivada com sinal negativo, a função é estritamente decrescente. Então, nesse intervalo aqui, que a derivada tem sinal negativo, a função é decrescente. Nesse intervalo, onde a derivada tem sinal positivo, a função é estritamente crescente. E nesse intervalo, onde a derivada tem sinal negativo, a função é estritamente decrescente. Só para a gente ver, de fato, que a nossa análise bateu com a realidade, eu coloquei aqui o gráfico dessa função. Então, aqui é o gráfico da função f de x igual a 3 menos x por x elevado a 2/3. Aqui a gente tem o zero. Esse ponto aqui que está aqui é o 6/5, que é o 1,2. E a gente vê que antes do zero, que é de menos infinito a zero, a função vem decrescente. No zero é um ponto onde a derivada não existe e ela passa a ter derivada com sinal positivo, então crescente. E quando ela chega aqui no 6/5, ela passa a decrescer de novo. Certo? Então, com esse roteiro de 4 passos, fica bem simples analisar o crescimento e o decrescimento de funções. Certo? Então é isso e até a próxima.